Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus. Como estou alegre de estar aqui nesse dia, nessa quarta-feira, dia 15 de abril do ano 2020, para louvarmos ao nome do Senhor, bendizermos aquele que é digno de toda a honra, glória e louvor. É verdade que nesses tempos, de uma maneira um tanto quanto diferente, eu daqui da igreja e você aí de casa, mas juntos como igreja do Senhor, louvando aquele que é digno. Nesse momento, eu convido você para iniciarmos este culto orando a Deus. Coloque seu coração em Deus, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque eu sei, Senhor, que quando nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E mesmo que eu esteja aqui na igreja, sozinho nesse momento, mas eu não estou só, porque os meus irmãos estão, Senhor, neste momento comigo, e juntos, como igreja do Senhor, nós vamos proclamar o Teu nome, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, fala aos nossos corações neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa usar, Senhor, todas as atividades que vão ser aqui realizadas para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor transforme corações, onde quer que essas palavras possam chegar. Eu te louvo e te agradeço na certeza de que o Senhor está conosco e de que o Senhor nos falará hoje. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quarta-feira, como eu já falei, dia 15 de abril de 2020. E hoje é o nosso culto doutrinário, e no nosso culto doutrinário nós estamos estudando Apocalipse. E hoje nós vamos falar exatamente sobre aqueles que não desistiram do nome do Senhor. Aqueles que não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Como é bom poder ler esse texto, ouvir essa mensagem e ser cheio de esperança em nossos corações, sabendo que Ele está conosco e por isso nós não desistimos nunca. Mas nós vamos começar este momento com a leitura do texto bíblico em Salmos capítulo 135, do verso 1 até o verso 5, que diz assim: Louvai ao Senhor, louvai ao nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Aleluia! Nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor, exaltando aquele que é digno de todo o louvor e dar ao Senhor toda a glória a Ele devida. Vamos louvar o Senhor com o hino número 15 do cantor cristão, Exultação. Cante comigo nesse momento. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar
Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, os merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia, aleluia. Como é bom exultar no Senhor. Exultar significa se alegrar muito, e nós nos alegramos porque o seu Filho bendito por nós todos deu. Nesse momento, meus irmãos, nesse momento nós vamos interceder ao Senhor. O texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode em muito em seus efeitos. Nesse momento nós vamos interceder, meus irmãos. Precisamos orar uns pelos outros para que sareis. E nós vamos orar especificamente pelos irmãos da cidade de Dariumeira. Eu não sei se você já sabe, mas naquela cidade as águas vieram como uma tromba d'água no rio. E muitas casas foram alagadas, inundadas. Irmãos nossos sofreram com essa tragédia natural. Eu sei que Deus já tem levantado pessoas para ali em Dariumeira abençoar a vida daqueles irmãos. Mas aqui em Ubatã, nós vamos orar nesse instante. Orar pela vida dos nossos irmãos, mas também pela vida de todos aqueles que sofreram com esse desastre natural. Eu te convido a orar ao Senhor comigo. Senhor, nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Tua presença intercedendo. Senhor, Tua palavra diz que nós precisamos orar uns pelos outros para que sareis. Senhor, nesse momento nós intercedemos pelos nossos irmãos em Dariumeira, que sofreram, Senhor, com essa tragédia natural, Senhor, e que muitas vezes, Senhor, sem esperar, acaba levando a esperança de muitos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor é aquele que restaura as nossas esperanças, Senhor. O Senhor é aquele que é a nossa esperança. O Senhor é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de todos os Teus filhos amados, Senhor, que sofreram, Senhor. Aqueles, Senhor, que tiveram, Senhor, a sua vida, Senhor, impactada, Senhor, por esse desastre, Senhor. Nosso coração, muitas vezes, Senhor, acaba refletindo a nossa humanidade, e eu sei que alguns até desanimam na caminhada. Eu quero te pedir, Pai, dê graça à vida de cada um. Nós intercedemos como igreja do Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame da Tua graça e que o Senhor use também os Teus servos, mesmo aqueles, Senhor, que também passaram por essa tragédia, Senhor, para consolar o coração daqueles que se encontram em desespero na cidade de Dariumeira. Eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço, na certeza de que o Senhor é aquele, Senhor, que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus é aquele que intervém quando nós perdemos as forças, aquele que nos consola e nos ajuda a prosseguir. Não se esqueça de orar pela vida desses irmãos, mas também de interceder pela vida de outros irmãos que passam por situações igualmente difíceis. Situações de medo, de desespero, de desamparo. Eu sei que Deus é fiel
e Ele é capaz de transformar a realidade de quem quer que seja, onde quer que esteja. Aleluia. Irmãos, neste momento nós vamos continuar louvando ao Senhor. Eu te convido para junto comigo louvarmos ao Senhor e dizermos juntos: vim para adorar-te. Luz do mundo, viesse à terra para que eu pudesse te beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto os meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso és para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, aleluia. Para mim és tu, Senhor.
Aleluia, nós viemos aqui para adorar o Senhor. E como é bom adorar o Senhor, como é bom exaltar o nome daquele que é digno. Como a música diz, não existe preço para pagar o amor tão grande de Deus. Afinal, Ele derrama o seu amor por nós, por graça e de graça. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos agora ler a palavra do Senhor. E eu te convido, aí onde você está, a tomar em suas mãos a sua Bíblia e me acompanhar na leitura do texto bíblico que encontra-se em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos neste momento orar ao Senhor mais uma vez, e pedir que Ele fale conosco, através da sua palavra, porque eu sei, a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela é capaz de falar ainda hoje aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento de culto que temos prestado até aqui. Pai, eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e nos convença daquilo que nós precisamos ser convencidos e nos ajude, Senhor, a compreender melhor a Tua palavra. Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor ainda fala, e eu quero te pedir que o Senhor, neste momento, aonde meus irmãos estiverem, possa falar aos seus corações, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor não mede distâncias, o Senhor está em todos os locais e a todo momento, consolando os nossos corações, mas também nos ensinando. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, e eu te peço, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. A palavra do Senhor tem falado aos nossos corações no decorrer desse estudo em Apocalipse. Nós já vimos no primeiro bloco do capítulo 1, todos os versos do capítulo 1, que o texto apresenta não apenas o remetente, mas também os destinatários do livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E essa nada mais é do que a revelação de Jesus para a sua igreja. E hoje nós vamos ler a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, meus irmãos, é uma cidade próxima à cidade de Éfeso. Ali na região da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, a cidade de Pérgamo é conhecida atualmente por Bérgama. É uma cidade que ainda hoje é rica em algodão e trabalha também com a confecção de tapetes. A cidade de Éfeso, na época de João, era uma cidade muito antiga, era a capital do reino da Mícia. E ela foi construída em torno de uma pequena montanha chamada de Acrópole. E na Acrópole, ali, existia diversos templos e a cidade era localizada naquela região montanhosa, uma região não apenas estrategicamente favorecida, mas uma região que
religiosamente aproximava as pessoas dos altos. E normalmente no mundo antigo as pessoas associavam as posições mais altas, os montes, as montanhas, a estar mais próximo da divindade. É interessante que ali na cidade de Pérgamo existia um grande templo, um templo a Zeus Soter, que significa Zeus o Salvador. É exatamente essa imagem que João traz quando diz que ali há um trono de Satanás. Porque a imagem de Zeus nada mais era do que a imagem de uma grande divindade grega sentada sobre um trono. Interessante, meus irmãos, que esse texto fala da particularidade daquela cidade de Pérgamo, mas ao mesmo tempo esse texto nos fala ao coração hoje. Porque a verdade é, meus irmãos, que nós muitas vezes constituímos tronos de adoração e muitas vezes tiramos o Senhor do centro da nossa existência. Toda vez que alguém tira Deus do centro da sua vida e coloca alguma coisa para substituir a adoração a Deus, isso constitui-se também num trono de Satanás. É bem verdade, meus irmãos, que ali, aquela cidade era também considerada um centro de arte e de ciência. A indústria daquela cidade era bem conhecida e a cidade leva esse nome exatamente porque ela produzia pergaminhos. Pergaminhos nada mais são do que pedaços de couro de carneiro, que eram no mundo antigo muito valorizados, principalmente porque se escrevia nesses pergaminhos. Os textos antigos, e isso aconteceu tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, em determinado momento eles foram transcritos para os pergaminhos. E aquela cidade era uma cidade próxima, e era uma cidade também, meus irmãos, que por volta de 133 a.C., uma cidade que tinha sido palco contra a invasão romana, ali naquela região chamada região helênica, ou antiga região grega. Aquela cidade que havia sido palco de resistência, ela acabou se tornando uma cidade entregue ao Império Romano. E por isso que lá existiam diversos templos com diversas divindades. Não apenas o templo para Zeus, mas também o templo para Artemis, o templo para Dionísio e diversas outras divindades. Daí a gente começa a entender e perceber a situação daqueles irmãos. Porque o texto no capítulo 2, no verso 13, ele diz: conheço as tuas obras e eu sei onde é que você mora. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor vem para aqueles irmãos dizendo: eu sei as dificuldades que você passa. Eu sei que não é fácil ser cristão em um lugar que existe um trono para outra divindade. Eu sei que não é fácil ser cristão quando muitas vezes proclamar a mensagem do Senhor é um desafio tão grande que coloca a vida em risco. E não é à toa, meus irmãos, que o verso 13 também fala sobre os dias de Antipas, um servo fiel. Meus irmãos, Antipas de Pérgamo. A tradição nos diz que Antipas de Pérgamo foi bispo na cidade de Pérgamo. Ele foi discípulo do apóstolo João. E Antipas, ele foi constrangido a parar de adorar a Deus e proclamar Jesus Cristo. É interessante essa postura dos cristãos que mesmo em momentos difíceis ainda continuam reafirmando a sua fé. Antipas, meus irmãos, ele foi capturado e ele foi levado para o templo de Artemis. E ali foi exigido que ele parasse de adorar o Senhor. Mas como ele não obedeceu, ele foi queimado dentro de um touro de bronze. Esse é Antipas, a testemunha fiel que foi morto junto de vós, aonde Satanás habita. É isso que o verso 13 quer dizer. O verso 13 está dizendo: eu sei das dificuldades que vocês passam. Eu sei que vocês são fiéis ao meu nome. Mas o verso 14 continua: contudo, no entanto,
Mas eu queria dizer uma coisa. É interessante que a Bíblia Sagrada ela não nos poupa quando nós também precisamos ser consertados. A Bíblia é como um espelho. E quando nós nos olhamos diante desse espelho, nós vimos refletido aquilo que nós somos. E às vezes não é fácil ver aquilo que nós efetivamente somos. Principalmente porque em determinados momentos parece que aquilo que nós efetivamente somos não bate muito bem com aquilo que o texto bíblico nos orienta. Mas, meus irmãos, o texto bíblico diz, eu sei das dificuldades, sei da sua fidelidade, mas eu quero dizer uma coisinha para vocês, irmãos de Pérgamo, e não só eles, mas todos nós. Vocês estão sendo licenciosos. Vocês estão permitindo que pessoas que ensinam doutrinas estranhas, doutrinas que afastam o povo de Deus, estejam no meio de vocês. É interessante, meus irmãos, que mesmo aqueles irmãos sendo fiéis, não negando a fé em Cristo Jesus, as pessoas acabavam permitindo que determinadas maneiras de pensar influenciassem como a igreja deveria seguir a sua vida. Porque a doutrina nada mais é do que um reflexo da prática de fé daquelas pessoas. E é interessante que a carta não esconde isso. Porque a verdade é, meus irmãos, que uma prática doutrinária errônea pode muitas vezes conduzir a caminhos tortuosos, fazendo com que a identidade seja dissipada nesse processo. Meus amados, o texto diz: vocês toleram a doutrina de Balaão. É interessante que o conselho de João continua, porque diz, olha, o seguinte, sabe qual é o meu conselho para vocês? Se arrependam. Se arrependam, porque senão em breve virei. Meus amados, a volta de Jesus para aqueles irmãos era também a expressão da justiça divina sendo aplicada sobre aqueles que tinham suas práticas errôneas. O dia do Senhor é o dia de alegria, mas também é o dia de lágrimas e tristeza. Principalmente para aqueles que, segundo o texto bíblico, não praticam as obras de justiça. Às vezes é difícil falar isso. Às vezes também é difícil ouvir isso. Mas a verdade é que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. A verdade é que não existe nada escondido que não seja revelado. Tudo está patente aos olhos de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Ainda há tempo de arrepender-se. Ainda há tempo de deixar as práticas velhas para trás. Ainda há tempo de olhar para Cristo Jesus. Porque certamente Ele virá. E é interessante que o texto traz aqui a vinda de Jesus, meus irmãos, como expressão do seu julgamento. Mas o seu julgamento virá exatamente sobre aqueles que têm plantado más sementes. E o texto faz referência exatamente à ideia de que quando o castigo vier, vocês vão saber que eu vim. Às vezes as pessoas colhem as consequências das suas ações e reclamam com Deus. É interessante que muitas vezes as pessoas plantam e querem colher algo diferente daquilo que plantam. Do Senhor não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Mas, irmãos, aqueles que se arrependerem, aleluia, o Senhor tem uma promessa. Porque o texto diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Os antigos judeus, eles tinham um conto entre eles, que dizia que existia pedaços do maná que foi mandado por Deus por ocasião da caminhada do povo no deserto. E esse maná estava escondido e que no tempo certo ia ser revelado ao povo, ia ser dado ao povo. Aqui a igreja de Pérgamo entende que é o novo Israel de Deus.
O novo povo de Deus ao qual será dado desse maná escondido. A comunidade de judeus era muito grande em Pérgamo e elas sofriam também, porque as pessoas de Pérgamo não queriam que os judeus ali, que normalmente faziam os ajuntamentos e acabavam levando dinheiro para Jerusalém, elas não queriam que as riquezas saíssem de Pérgamo e fossem para Jerusalém. E muitos judeus eram perseguidos. Mas eles acabavam, meus irmãos, dentro de si, guardando a ideia de que um dia Deus manifestaria a sua graça plena, e esse maná surgiria. O maná que alimenta o ser e que completa de maneira plena. Meus irmãos, aqueles irmãos de Pérgamo entendiam que o maná já havia sido dado por Deus. Porque Jesus, Ele mesmo é o pão da vida. Ele que dá razão de ser, Ele que alimenta a nossa alma, Ele que nos ajuda a caminhar. É Ele, meus irmãos, que nos alimenta verdadeiramente. Aleluia. E o texto diz o seguinte: eu também lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. As pessoas de Pérgamo tinham um costume. E o costume era: todas as vezes que uma festa era realizada, eles entregavam uma pedra branca com o nome da pessoa. E aquela pedra branca era um convite. E aquelas pessoas que tinham uma pedra branca nas suas mãos, eram as pessoas que tinham ali registrado a sua identidade. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto diz: aquele que vencer, não apenas entenderá do que é esse maná escondido, mas aquele que vencer verdadeiramente terá dentro de si algo que ninguém pode tirar. Aquele que se encontra com Cristo Jesus é aquele que tem a sua identidade restaurada por completo. Aleluia. Eu não sei se você já fez a sua decisão, meu irmão e minha irmã, mas de uma coisa eu sei: você só vai ser completo e completa quando Jesus fizer parte da tua vida. Quando Cristo for parte integrante da tua identidade. Irmãos, essa palavra é gloriosa, porque eu sei que um dia eu conhecerei como dele sou conhecido. É bem verdade que essa nossa luta terrena, a nossa carne muitas vezes cheia de frustrações, cheio de erros, cheio de coisas que precisam ser transformadas, muitas vezes quer nos afastar de Deus, mas um dia, aleluia, essa é a nossa esperança. Um dia nós o conheceremos como dele somos conhecidos, e ele nos restaurará por inteiro, aleluia. O meu desejo é que Deus seja parte integrante da tua vida, como alimento que ao tomarmos começa a fazer parte de nós. Deus quer fazer parte da nossa existência. Sem Ele, nós não somos nada. Com Ele, tudo nós podemos. Meus irmãos, que Deus os abençoe grande e poderosamente. Que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti venha com o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana plena de presença de Deus, porque como nós dizemos aqui, é só disso que a gente precisa. Deus te abençoe. Amém.